Eu sou o servo missionário Roberto. O estudo de hoje é um só Espírito Santo, uma só unidade. Para a gente entender, o Espírito Santo ele é unificador, a testemunha viva de Cristo que inspiraram os apóstolos para edificar a igreja com uma só unidade, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. E um porta-voz, Pedro. Tanto que Atos após 2:14, ali Pedro já começa a pregar, fazer seu discurso, junto com os 11, cheio do Espírito Santo. Olha só, pra você entender como desceu o Espírito Santo, só você ler Atos após 2, você vai entender que só foi um Espírito Santo. Cada um entendia com sua própria língua materna para não ter divisão. Olha só, Atos Apóstolos 2, 1 e 5. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui a igreja se tornou pública. Hoje a gente não vê mais esse Espírito Santo dentro da igreja. Nós vemos o Espírito Santo sim. Ao contrário de várias igrejas, mas o Espírito Santo é só uma igreja que vai prevalecer, permanecer na sua igreja desde a primitiva raiz, primititude, que ele não é divisor, ele é um espírito de unidade, tanto que tinha pessoas de toda a nação entendia sua própria língua materna para não ter divisão, para uma só povo e nação entender uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só igreja, um só fundador, que é Cristo. Para você não ficar, um dia vai em um, outro dia vai em outro, outro dia vai em outro, outro dia vai em outro. Não, é uma só fé. Aos 5 até o 12. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, ouvindo aquele ruído. Ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Os ouvia falar em sua própria língua. Agora, essas igrejas vêm de homens, não falam uma só língua. Vem fazer a campanha. Ontem eu vi um carro passando, anunciando a campanha de Abraão, deixa a sua parentela. É esse tipo de evangelho que não tem unidade. 7. Profundamente impressionados, manifestava sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como estão todos? Nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponta Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, até o Egito, aí as províncias da Líbia, próximas a Cirene. Peregrinos romanos, judeus e presélitos, creteses, árabes, ouvimos-nos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Cai por terra essa divisão. Que é um só Espírito, é um só batismo, é uma só fé. Efésios 4, 5. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já repreende divisão. Quem entende Bíblia vai entender o que eu estou falando. Quem tem interesse de conhecer a verdade, né? 1 Coríntios 1:10, roga aos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, e venham em boa harmonia, no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Olha só, divisão. Várias igrejas, não é só um espírito, é uma só harmonia, é uma só unidade. Filipenses 2:2 fala a mesma coisa. Deixa eu achar aqui. Por quê?
O apóstolo Paulo já está mostrando para nós a realidade. Filipenses 2:2, completai a minha alegria, permanecendo unidos, tendo o mesmo amor, uma só alma e o mesmo esse pensamento, porque o Espírito Santo ele é uma só alma. Que interessante, mano. Romanos 16, 17, 18, ó. Já está nos alertando aquele que causa divisão. Apartai deles que causa divisão e vive a divisão. Roga-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais, doutrinados apóstolos, quando ele será na doutrina dos apóstolos. Esses tais não servem Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, engana os corações simples, ó. É que você vê hoje em dia, afastai desse que causa divisão, que não segue a segunda sã doutrina ensinada pela igreja, porque a verdade vai ser conhecida pela igreja. Só você ali em Efésios 3:10, se eu não me engano, a verdade vai ser conhecida pela igreja. Ó. Assim, de hora em diante, as dominações e a potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. A verdade vai ser conhecida pela igreja, porque a verdade está na igreja. 1 Timóteo 3,15. Coluna sustentáculo da verdade. Colossenses 18. Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Os apóstolos Coríntios 2,12, que são o corpo místico da igreja, que edificaram a igreja através dos Atos dos Apóstolos 2 do Espírito Santo. Primeiro pastor que começou a pregar, começou a anunciar, Pedro. João 21, do 15 a 17, dá o dom de pastorear. Em Atos dos Apóstolos 15, 7, ali, está tendo um concílio em Jerusalém. A voz de Tiago, que era bispo de Jerusalém, não prevaleceu do pastor, Pedro. Porta-voz de Cristo na terra. Tanto que o Espírito Santo estava na vida dele, tanto que ele começou a pregar, converteu mais de 3.000 almas, a igreja, a fé da igreja. Seja louvado, Senhor. Poderia falar vários versículos aqui, mas isso já tá bom, tá amplo para você começar a entender. Ver os versículos, porque eu mostrei os versículos para você ver, tem sentido, tem argumento. Para você não ficar preso a esses que causam divisão. A Bíblia fala para nós se apartar desses que causam divisão e não segue a segunda sã doutrina. É simples entender isso. Por isso que eu não fico procurando essas igrejas evangélicas. Antes eu procurava, hoje em dia eu não procuro mais. Porque a verdade está na igreja. Por mais que as pessoas da igreja estejam andando errado, a igreja é santa. Porque o fundador dela é santo. Passou pelo ventre santo, que é Cristo. Glória a Deus, aleluia.